para facilitar na hora, né, de escorregar pelo nosso tubo ou pelo nosso esôfago. Com isso vai ter o auxílio também da saliva. A saliva, a função dela é lubrificar esse alimento, né, umedecer na verdade, para que o alimento não fique muito sólido, né? É por isso que se nós comermos um pouco de farinha, por exemplo, que é um alimento seco, ele vai ficar umedecido, justamente porque as nossas glândulas salivares elas vão produzir a pitialina, que é a saliva, para umedecer esse alimento, para que pelo nosso esôfago. Em seguida, esse alimento vai passar pela faringe, que é esse órgão que desempenha duas funções. Ele participa de dois sistemas. Ao mesmo tempo que ele está participando do sistema respiratório, ele está participando do sistema digestório. Quando o alimento, por exemplo, ele está, né, quando o alimento passou pela boca, que está descendo para o esôfago, a faringe ela se fecha para o sistema respiratório. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quando nós estamos respirando, a faringe se fecha para o sistema digestório. Então é por isso que às vezes nós estamos comendo e aí o alimento ele retorna pelas nossas narinas, pelo nosso nariz, né? Justamente porque deixa eu abrir aqui a tela do computador que apagou. Justamente porque ele tem que fechar, né? Ele tem que se fechar para um dos sistemas. Ele não pode ficar aberto para os dois sistemas. Então, se estamos nos alimentando, a faringe ela se fecha para o sistema respiratório. Se estamos respirando, a faringe se fecha para o sistema digestório, tá bom? Logo em seguida, esse alimento vai descer pelo esôfago. O esôfago é esse tubo aqui que começa, né, no final da boca aqui e vai até o que nós chamamos de boca do estômago. O esôfago ele desempenha uma função importante porque ele faz, né, aqueles movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? São movimentos involuntários que o nosso corpo produz simultaneamente sem darmos ordem, né, melhor dizendo. Então o esôfago ele vai fazer esses movimentos peristálticos, aquele movimento que fazemos assim, né, de cima para baixo, levando esse alimento até o estômago. Esses movimentos peristálticos são os mesmos movimentos que as mulheres sentem, né, quando está no processo de parto, quando nós vamos no banheiro excretar algum tipo de coisa, né, fazer cocô, numa linguagem mais simples. São esses mesmos movimentos aí. E o nosso esôfago também faz. É por isso que se nós comermos, por exemplo, de cabeça para baixo, o alimento chega até o nosso estômago, ele não vai voltar para a boca, né? Justamente porque esse movimento é um movimento involuntário, muito forte, e que pega esse alimento dentro do nosso estômago. Dentro do estômago acontece o processo chamado de digestão química. Lá nosso estômago ele é um saco, né, elástico. Nosso estômago ele é elástico, por isso que se comermos à vontade, sempre ele vai, né, porque ele tem um grau de elasticidade muito grande. E dentro do nosso estômago existe um suco chamado de suco gástrico. E esse suco gástrico é ele o responsável por dissolver aquele alimento que a boca não conseguiu, porque ela vai fazer o processo de digestão mecânica, porém ela não vai conseguir triturar nem mastigar esse alimento, cortar esse alimento em moléculas que sejam absorvidas pelas nossas células. Quem vai fazer esse processo, finalizar esse processo, é justamente o estômago através do suco gástrico. Ele é um suco, que ele é muito, o pH dele é muito alto, e ele é produzido pelo próprio estômago, e que acaba, né, de dissolver esse alimento em moléculas menores. Nós vamos falar em uma outra aula sobre algumas doenças que ocorrem no sistema digestório, em especial no estômago, que é a gastrite. E vamos explicar por quê. Não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Em seguida, esse alimento vai descer pelo intestino delgado, que tem cerca de 6 metros de comprimento, tá? O intestino delgado, 6 metros de comprimento, uma pessoa adulta tem, que é dividido em 3 partes, duodeno, jejum e ilho. O intestino delgado ele é responsável por absorção, absorver. Ou seja, absorver o que? Nutrientes, proteínas, substâncias, carboidratos, glicídios,
a glicose, tudo que estava, todo tipo de substâncias, hormônios que estavam presentes no alimento que nós comemos, vai ser absorvida no intestino delgado. Então ele é o responsável por fazer esse processo de absorver essas proteínas e esses nutrientes e levar até a nossa corrente sanguínea, para que as nossas correntes sanguíneas, nossos capilares sanguíneos, leve até o interior das nossas células, tá bom? Passando pelo intestino delgado, esse alimento vai descer para o intestino grosso. No intestino grosso, não é mais alimento, né? Já vai ser uma substância chamada de quimo. Esse quimo vai ter mais aquela absorção de nutrientes, ou seja, quando vai para o intestino grosso, não se absorve mais nutrientes, nem proteínas, nada disso. Lá vai ser absorvido água, ou seja, toda a água que estava presente no alimento que você comeu vai ser absorvido pelo intestino grosso, tá bom? Nós costumamos dizer que 5% das proteínas, das substâncias, de tudo aí que está presente no alimento que nós comemos, ele vai ser absorvido pelo estômago. 90% de tudo que comemos, proteínas, substâncias, hormônios, tudo que está presente nesse alimento, vai ser absorvido no intestino delgado. Então, essa maior porcentagem aí vai ser absorvido pelo intestino delgado. E 5% vai sobrar, vai ser absorvido pelo intestino grosso, que é 5% de água, tá bom? Então, a digestão ele vai ser dividida nesses 4 processos. Ingestão, que é quando o alimento está sendo ingerido, né, pela boca, vai ser mastigado, cortado. A digestão, que é quando esse alimento está sendo digerido pelo nosso estômago, fazendo a digestão. A absorção, que é quando esse alimento vai passar pelo processo de absorção de nutrientes, de proteínas, de hormônio pelo intestino delgado. E a digestão, que é quando aquilo que não foi utilizado nesse processo digestório, ou seja, tudo aquilo que não foi preciso para que as nossas células conseguissem manter suas atividades, né, vai ser excretado, vai ser ejetado, vai ser mandado embora, né, através do intestino grosso aí. Então a digestão vai ser mais ou menos dividido nesses 4 processos, tá bom, gente? Então eu vou só terminar essa aula. Essa aula foi uma aula introdutória, só fazendo um resumo mais ou menos